eu queria retomar aquele nosso assunto sobre disfunção executiva. No último vídeo eu dei uma passada geral, dei algumas dicas de como a gente pode superar esse negócio que atrapalha a nossa vida pra caramba, né? E hoje eu queria falar um pouco mais detalhadamente sobre a disfunção executiva. Então, o nosso cérebro aqui, principalmente aqui na frente, o lobo frontal, a gente tem uma parte que organiza o nosso funcionamento. São habilidades importantes que o ser humano como espécie desenvolveu muito, ao contrário de outras espécies. Então a gente consegue planejar, a gente consegue executar, a gente consegue superar dificuldades. Isso é muito útil no desenvolvimento de todas as tecnologias que ao longo da história o ser humano foi desenvolvendo. Nós autistas temos uma dificuldade muito grande nisso daí. Então, a função executiva tem a ver com planejamento, com tomada de decisão, com organização, com controle de metas e com atenção. Se você é autista, está vendo esse vídeo, você já foi ticando todos esses itens, falando, cara, Zizo, sou ruim demais em tudo isso. Exatamente, isso é a disfunção executiva. Então, a gente, para conseguir, né, executar as tarefas, a gente precisa de flexibilidade cognitiva. O que significa isso, Ciso? A gente precisa ir se adaptando. Às vezes eu estou fazendo um negócio, o negócio não dá certo, eu preciso pensar numa solução para aquela coisa inesperada que aconteceu enquanto eu estava executando minha tarefa, né? Então, de repente, eu estava lá fazendo um bolo e descubro que a farinha está no fim. Exatamente isso que acontece com a gente autista. A gente trava. Nossa, não previ isso, não sabia, né? Então, essa flexibilidade cognitiva é uma dificuldade para a gente. Outra coisa, monitoramento, supervisionar a própria atividade para poder adaptá-la e corrigi-la. Então, a gente também a gente fecha tanto naquilo que a gente perde um pouco a noção do todo e não consegue identificar. Outra coisa que é preciso para executar qualquer tarefa, controle dos impulsos. A gente enche o saco, a gente quer fazer outra coisa. E normalmente as tarefas do dia a dia, principalmente quando a gente pensa em estudar, quando a gente pensa em trabalhar, a gente tem tarefas de longo prazo, tarefas que às vezes duram dias. E eu preciso ter a disciplina não só de começar, como de retomar, como de tolerar aquela atividade durante muito tempo. E a gente às vezes tem esse impulso de querer largar aquilo. E muitas vezes nós autistas não sabemos o que está nos incomodando. Então já entendeu como complica tudo para a gente, para executar uma tarefa simples? Então, de repente, eu estou lá fazendo o meu bolo, começa a levantar aquele cheirinho do chocolate, dos ingredientes, e aquilo começa a me dar fome. Só que como eu sou autista, eu não sei que eu estou com fome, eu não percebo aquilo lá, eu não consigo identificar o que está me incomodando e eu quero só largar aquela tarefa para ir mexer na geladeira e procurar uma coisa para comer. Às vezes não é nem para comer, eu só estou com aquele incômodo e não sei para onde ir. E isso atrapalha na execução da tarefa. E também questão de memória, né? O fato da gente ter uma memória ruim de curto prazo, a gente tem uma ótima memória de um modo geral de longo prazo, mas a de curto prazo ela é muito ruinzinha, então eu esqueço. Eu vou no armário pegar o ingrediente, lembrando do meu exemplo do bolo, né? E eu esqueço o que eu vim pegar aqui no armário. Eu olho lá uma bolacha aberta, falo, puta, eu falo para o pessoal fechar a bolacha, eles largam o pacote e já esqueci por que eu abri o armário, porque eu vi um outro negócio que me distraiu completamente. Então, a gente aqui no autismo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, na TDAH, no TDAH, né, a gente vai ter muita dificuldade. Então vamos ver aí os sinais da disfunção executiva. Problema em dar continuidade às tarefas. Começa alguma coisa e não termina. Se reconheceu nisso daí? Eu também. Dificuldade de gerenciar a atenção com flexibilidade ou mudar o foco. Então, às vezes, numa tarefa, eu tenho que fazer várias pequenas tarefas diferentes. E essa dificuldade, não só de manter o foco, como eu estava, por exemplo, escrevendo esse vídeo, preparando esse vídeo, agora eu tenho que gravar o vídeo. Então eu tenho que mudar a tarefa, apesar de estar dentro da mesma coisa, preparar um vídeo, eu tenho a parte de
estudo, a parte de escrita, a parte de gravação e depois eu vou ter a parte de edição ainda, tudo. Então é complicado ter essa coisa de, pô, mas eu estou agora focado em escrever. Não, mas agora você tem que parar porque já escreveu e tem que gravar, né? Dificuldade de organizar prioridades e administrar o tempo. Então o que é mais importante? É ficar 17 horas, como é que eu posso dizer, fazendo takes até que o vídeo fique perfeito, e aí eu esqueço de todo o resto, eu não faço, eu não cumpro o prazo porque eu engasgo na minha edição, porque eu não achei a letra que eu acho que é o ideal para a legenda que eu vou pôr. Então tudo isso acontece na nossa vida de autista, de às vezes a gente esbarrar numa dificuldade e acabar ficando preso naquilo sem conseguir dar continuidade na tarefa. A gente também tem problema de seguir sequências de etapas ou instruções. Eu acho que aqui a gente não tem tanto, eu pelo menos não tenho tanta dificuldade em seguir sequências de etapas. O que eu tenho é de discernir essas etapas, de estabelecer essas etapas, de construir essa cadeia lógica. Se algo que eu tenho que fazer não tem uma lógica, eu não consigo executar. Eu preciso entender qual é o encadeamento, qual é a lógica das etapas para conseguir fazer. Se alguém virar e falar, faça isso, e não me explicar por que tem que fazer, eu travo, eu não consigo fazer. Então eu tenho essa dificuldade. Outra coisa é a dificuldade de antecipar as consequências e ações. Outro dia eu estava montando um Lego, que ultimamente é um hiperfoco que eu tenho tido, e eu estava montando um pedaço e eu não sabia que pedaço era aquele do Lego que eu estava montando. E eu olhava o manual e eu tive muita dificuldade porque aquele pedacinho não fazia sentido. Eu tive que folhear ali o manual, tive que olhar onde aquilo ia encaixar para saber aquele pedaço que eu estava fazendo, que sentido ele fazia no todo do Lego que eu estava montando. Então, assim, essa dificuldade de antecipar o que vai acontecer depois, por exemplo, o jogo de xadrez. Eu sou uma pessoa horrível no jogo de xadrez, porque eu não consigo antecipar o que o outro vai fazer. Se eu movimentar minha peça aqui, meu cavalo, eu vou colocar ele numa posição que está vulnerável a esse, aquele. Então, eu sempre fui ruim de xadrez, por exemplo, o jogo de xadrez, por causa disso, porque eu não consigo antecipar o que o outro vai fazer a partir daquela ação que eu tomei, né? E vai aí para uma outra característica da disfunção executiva, problema para entender o que os outros pensam, sentem ou agem. Então eu também tenho uma dificuldade no traçar meu planejamento porque eu não consigo medir as consequências daquilo que eu estou fazendo, certo? Eu não tenho como, por exemplo, na minha empresa, eu preciso de um silêncio absoluto, eu não posso trancar a porta de uma sala e ficar lá porque eu preciso do silêncio. Mas é difícil para mim entender por que não se eu preciso do silêncio para executar aquela tarefa. Então essas coisas criam dificuldades para a gente dentro do espectro, né, na questão da disfunção executiva. Por isso que eu volto a dizer, a grande chave para mim na disfunção executiva é a gente treinar aquelas etapas que eu falei no começo. É a gente treinar, deixa eu achar aqui na minha colinha aqui, é treinar planejamento. Para mim, o principal é treinar o planejamento. É a gente criar para nós, de acordo com o que cada um tem, cada característica de personalidade, tudo, qual é a melhor forma de planejar para mim? É estudar, é escrever, é desenhar, é botar bilhetinho, é botar numa agenda. Então, o que a gente precisa é desenvolver capacidade, primeiro, de planejamento, capacidade de tomada de decisão. A gente precisa, como para nós isso é muito difícil, a gente precisa selecionar que decisão eu preciso, o que é essencial. Por exemplo, para mim não é essencial a roupa que eu uso. Eu posso usar minhas roupas na sequência que elas estão dentro do armário, porque essa coisa de combinar tal não é importante. Então eu elimino uma etapa de tomada de decisão que é muito angustiante para mim. Que roupa que eu vou pôr hoje? Pode parecer um exemplo simples para um neurotípico, mas para mim é um alívio enorme não ter que pensar nisso logo de manhã. E aí eu guardo essa energia de tomada de decisão para tomadas de decisões que são mais importantes para a minha vida. Por que eu tenho falado de déficit de atenção, desculpa? Por que eu tenho falado de disfunção executiva? Porque eu acho que isso é o que mais prejudica a nossa vida em sociedade, principalmente autista nível 1 de suporte.
Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, porque a gente tem que aprender meios de dominar essa disfunção, de superar essa disfunção para ter uma vida útil, para ter uma vida feliz, para poder começar a aprender dominando pequenas tarefas para conseguir, por exemplo, ter independência econômica, para poder, por exemplo, morar sozinho. Eu não posso passar o resto da minha vida morando com meu pai, com a minha mãe, ou com alguém que cuide de mim. Pai e mãe a gente dá no modelo tradicional, mas qualquer cuidador, né, é importante para o autista, até para a sua própria realização como ser humano, porque a gente continua ser humano, viu, apesar de autista. Para a nossa própria realização, a satisfação de dizer, dominei tal tarefa, consegui fazer, fiz a minha própria comida, nem que seja abrir uma lata de sardinha e comer, mas eu consegui, porque abrir a lata é difícil pra caramba, principalmente pra gente que tem dificuldade de coordenação motora. Mas o que eu quero dizer não é isso, é de que a gente tem que criar meios, estudar, conhecer nossas características, preponderantemente a disfunção executiva, para que a gente consiga viver plenamente, viver autonomamente, alcançar lugares que muita gente olha e fala, esse cara é autista, nunca vai fazer. Vamos sim, se a gente se dedicar, se a gente se empenhar, porque o autista tem uma determinação do caramba, a gente chega onde a gente quiser.